tava lançando o Tio Shot, que era um rapper assim, aquelas caixas JBL explodindo assim, aquele monte de gente dançando igual dos passinhos. Eu falei, nossa, é aqui que é meu mundo. Então isso foi mais, me encantou mais, sabe? E pela união, que os bailes blacks, né, Nelson? Na época, todo mundo ia assim, é tudo irmão. Não tinha a separação, não queria ver se o jeito de vestir, que era um baile mais periferia, então não tinha aquele lance de ver seu tênis, qual a sua calça, sabe? Era uma coisa bem... Isso? Hoje eu acho que sim, mas hoje é por questão também, a pessoa é um pouco mais com vaidade, então em outra situação econômica. Naquela época era uma coisa bem mais difícil de você adquirir algum tipo de roupa mais cara. Então as pessoas iam com roupa, às vezes ia lá, eu vi gente ir de chinelo mesmo, na lata, assim, de ir para os bailes. Então, isso eu gostei demais, né? E sempre eu observava os DJs. Então, para mim, a festa era legal, mas eu sempre falava, pô, mas se eu fosse DJ, ia tocar esse som. Daqui a pouco, puf, vinha. Eu falei, oh, que legal. E a massa ia a 1000 por hora. Aí quando foi que vi Pepeu, MC Jack, sabe? Esses caras tudo, os metralhas, de repente. Então eu vi os DJs se destacando. O que mais chamou atenção mesmo, pra eu falar assim, gente, DJ é tudo. Quando eu vi o show do Tai DJ1, que o DJ1, né, fez a parte dele, que eu falei, nossa. Então as performances, quando tinha os grupos de rap e tinha um momento de falar, ó, DJ, agora é com você, era uma responsa. Aí depois o Kylie J também fez muito isso com Racionais, sabe? O próprio MC Jack. Eu acho que, sabe, isso deu uma força a mais pra mim, tipo, ingressar mesmo como DJ. Ok. E Nelson, o que você acha que levou um movimento como esse a ter crescido tanto no Brasil? Na verdade, por ser um movimento que o pessoal tentou barrar ele, de uma certa forma, entre aspas, o samba sofreu isso também. Eu me lembro que na época do Noel Rosa, o samba era marginal, depois virou a nossa música popular brasileira, que Tom Jobim, Vinícius de Moraes e tudo fizeram sucesso lá fora com o samba, com a Bossa Nova, que é um sambinha disfarçado de outra coisa, né? Mas, na verdade, teve um bocado de coisa que barrou a gente. E com isso, o que aconteceu? Aconteceu que quando você não gosta de um apelido, ele pega. Pega, né? Nós pegamos. E primeiramente porque é um movimento cultural forte de pessoas que têm consciência, não todos, porque como na universidade, em qualquer lugar que tem ser humano, tem as coisas boas e as coisas ruins, né? Nós não somos diferentes, nós somos seres humanos também. Só que nós começamos a fazer os moleques pensarem. Por exemplo, eu falava do Edmundo, se ele fosse um cara que tivesse tido uma preparação melhor, ter sido um grande jogador e um ser humano, ele foi um grande jogador, né? Mas o hip hop foi espalhando por aí e foi trazendo a politização para os jovens, e com isso daí eles não tiveram mais como brecar a gente, porque em Diadema eu comecei a desenvolver um trabalho na casa do hip hop, onde os 4 elementos eram importantes para trazer os jovens para cá, mas só que eu perguntava para eles, vocês sabem quem é Luiz Gonzaga? Vocês já viram falar de Machado de Assis? Vocês sabem quem é o Milton Nascimento? E o Pixinguinha, vocês já viram tocar? Entendeu? E eu começava a questionar, eles saíam para pesquisar isso aí, né? Os próprios dançarinos, eu perguntava, você conheceu o Fred Astaire, conheceu o Brother Nicholas? E a gente começava a jogar isso na cabeça deles, eles começavam a sair daquele elemento padrão que eles conheciam, para começar a pesquisar e pôr dentro da própria dança, pôr dentro da própria música, dentro da discotecagem. Você já ouviu alguém discotecar? E nisso daí cresceu muito e virou no Brasil sinônimo de trabalhos sociais para todas as prefeituras, gostavam de trabalhar com hip hop. E hoje também existe o Fórum de Hip Hop, né, Alexandre? O que é o Fórum? O Fórum é mais o grito da juventude, né? Com a questão do poder público, que sempre teve o poder público, a gente sempre via do lado, para a juventude, o lado totalmente abandonado. Então, políticas públicas para a juventude, aí era viatura de polícia.
era mais polícia, o meio tá mais cadeia. Então, isso, de alguma forma, isso cansou a própria juventude. Fala assim, pô, meu, quando vai falar em políticas para a juventude, não põe, por exemplo, a casa de hip hop de Diadema, a gente sempre lutou para ter um aqui na capital de São Paulo, mas nunca isso aconteceu. E a gente fala, por quê? Sabe? E aí ficou esse ponto de interrogação que o poder público não respondia. Porque, assim, a gente, o próprio fórum nunca trabalhou na questão artística só do hip hop, em questão, assim, de educação, da questão de, como o Nelson falou, orientar a juventude, o pessoal mais novo, a ter senso crítico com questão política, questão de direitos de juventude. Vamos para um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouquinho com mais hip hop. Nós somos do Bloco da Mulher Madura. Gostamos de pintura, costura. Somos linha dura, mas sem perder a compostura. Temos jogo de cintura. Não temos censura, mas homem desprevenido a gente não atura. Nem pra uma aventura. Um cara consciente é tudo que a gente procura. Um homem que esteja à nossa altura. aí esquenta a temperatura. Jura? Use camisinha, é coisa de mulher segura. Sexo não tem idade pra acabar. Proteção também não. Dar um bom exemplo é uma coisa boa. Custa tão pouco, não é verdade? A Unisa participa do encerramento do 31º COACME, Congresso Acadêmico Médico, e com muito estilo. A atual presidenta de honra faz a cerimônia oficial de abertura e agradece. O COACME é uma preparação para os futuros congressos que eles viverão nas especialidades que escolherem. Há uma integração, eles têm contato com professores de outras escolas, com outras formas de ensino, com outros enfoques do tema que eles já viram. Isso destaca, brilhanta, dá para eles uma visão mais ampla, desenvolve o senso crítico. Uma emoção indescritível, sensação de dever realizado e missão cumprida, na qual integrantes da comissão realizadora fazem um balanço do evento. Eu acho que o que mais marca é quando você vê um professor de fora, de uma outra faculdade, seja pública, seja uma faculdade de renome, que vem dizer que a gente está bem, entendeu? Que o nosso congresso funciona, como muitos aí dentro de escolas públicas não funcionam, e que a gente consegue organizar isso há 31 anos. Montar o congresso é uma coisa que dá trabalho, no final você se sente cansado, é uma semana pesada, mas a satisfação, a sensação de ter feito uma coisa boa por todo mundo é uma coisa que não tem preço. E a sucessora da presidenta de honra para o ano de 2011 está animada com um novo desafio. Essa moçada toda nos dá um ânimo tão grande. E eu acho que o mais gostoso de você ser professor é você ter essa convivência no dia a dia com eles. Estamos hoje com o Nelson Triunfo e o DJ XG. Bem, a gente foi na Casa do Hip Hop para mostrar um pouquinho para vocês como que é o trabalho que eles desenvolvem lá, que é bem bacana. Acompanhe o VT. Mantida pela Prefeitura de Diadema, a Casa do Hip Hop, também conhecida como Centro Cultural Canhema, oferece cursos de iniciação em hip hop e outras linguagens artísticas. Aqui a Casa do Hip Hop, ela é muito importante no Brasil por ter sido um dos locais que desenvolveu os primeiros trabalhos sociais com jovens periféricos, né? A proposta da casa é trabalhar a cultura de um modo geral com os jovens, mostrando assim o que significa o movimento hip hop. Representa justamente o grito da periferia, entendeu? Falar que nós estamos aqui, precisamos também fazer parte dessa sociedade, mas tudo isso tem que ser com o quê? Com inteligência. Por isso que a gente usa os elementos para captar os jovens, fazer um trabalho na comunidade, como é o caso da Casa Hip Hop de Diadema, que já existe há 11 anos, e são 18 anos de oficina cultural de hip hop,
que deu início para todo o Brasil, inclusive somos referência para a Europa, Estados Unidos, para muitos lugares que você possa imaginar. O lugar é frequentado por pessoas de todas as faixas etárias, inclusive crianças, que aprendem não só a dança, mas também a importância dos estudos. Qual é a capital da Suécia? Qual é a capital da Bélgica? Qual é a capital da Inglaterra? Qual é a capital da França? Qual é a capital do Egito? Qual é a capital dos Estados Unidos? Dinamarca. E o precursor do hip hop no Brasil, Nelson Triunfo, deixa seu recado. Olhe dos meus olhos, seja verdadeiro. Pouco importa se eu sou um pioneiro, na verdade o que eu sou é um guerreiro. Mas brasileiro, inclusive, vencido na batalha diária na área. Experiência necessária para a sobrevivência, mano. Porque aqui ninguém é mais que ninguém, paz. E aí, Nelson? Como que é viver a casa do hip hop? É muito legal, porque a Casa do Hip Hop, na verdade, o Nino Brau falou que ela tinha 11 anos agora, mas como Casa do Hip Hop, porque antes era o Centro Cultural Caiema, que já tinha mais 7 anos. Se por aí em cima já, e vai outros trabalham ainda como Centro Juvenil. Então, nós começamos lá em 93, fazer o Hip Hop em Ação, que todo último sábado de todos os meses tem o hip hop em ação. O que seria o hip hop em ação? É porque naquela época, um bairro não ia no outro bairro dizendo que era violento, e o outro não ia no outro dizendo que o outro era violento, né? E através da Casa do Hip Hop nós juntamos os bairros de Diademas todos e fizemos o hip hop em ação, que eram os elementos que vinham de todos os bairros. E até hoje todo mundo pinta por lá. Já veio o África Bambata mesmo, o criador do hip hop lá no Bronx, já veio umas 3 vezes na Casa do Hip Hop, né? Tem o Nino Brau, que é o nosso Zulu Nation no Brasil. E moleque, aquele que tava lá é meu filho, né? Essa filha? Ele tava com 6 anos ainda, ele agora já fez 7 anos, né? Que ele fez ontem, na verdade, né? E ele agora... E ele é hip hop até os ossos, moleque. O moleque, se você estiver dançando errado, ele olha assim, esse passo não é assim, tá fora da técnica, né? E ele tem 7 anos, então isso aí mostra um pouco daquilo que a gente desenvolve. E você, Alexandre? Você também trabalha no Centro Cultural da Juventude, né? Como que é o trabalho que vocês fazem lá? Bom, é uma coisa, é uma inovação, assim, né? Um centro cultural para a juventude, quer dizer, todos os projetos culturais e dentro de um lugar só. E o mais interessante é trazer toda a juventude como um todo, desde do punk ao skate, ao hip hop, e entrar lá e não ter aquela briga ou questões de rivalidade, de questões culturais, de tribos, né, como eles falam. E isso lá começou a andar, então a gente tem um espaço de convívio que todos eles vão lá, assistem, vai show de rock, eles vão lá, curtem, tem de rap, eles vão também. Também tem a possibilidade de ver exposições. Agora está tendo um da Alemanha lá, que é das questões musicais, né, lá da Alemanha. Então tem o rap cantado em alemão, tem as músicas eletrônicas que são produzidas por DJs lá da Alemanha. Então isso, as pessoas estão, sabe, adquirindo informações que jamais iam ter ou chegar próximo disso, desse tipo de informação. E lá é um local para passar toda a informação cultural da juventude. Então todo mundo que chega lá vai entender ou vai acabar pesquisando alguma coisa sobre o que interessa, ou às vezes o que apresentam, né? Que geralmente as pessoas já vão lá querendo uma coisa e acabam achando um mundo lá, né? Então eles vão olhando desde cinema, teatro, biblioteca, entendeu? Tem estúdio de gravação, é gratuita, né? Então a pessoa vai lá com um projeto, ele pode gravar um CD totalmente gratuito. Legal. Ele pode também ter edição de imagem. Então temos equipamentos que são equipamentos de ponta, de primeira linha, que a prefeitura comprou para poder a juventude usar, entendeu? Então acho que lá é o primeiro, tomara que tenham vários, né? Que esse é o que a gente fica torcendo, né? Sem falar que fica em Cachoeirinha, um bairro bem totalmente popular, periferia, né? Porque é um lugar da Zona Norte, que a Zona Norte ela é grande. Qual bairro da Zona Norte? Vila Nova Cachoeirinha, né? E fica
assim, um lugar que realmente